E aí, meus queridos e queridas, meu nome é Pedro Ivo, sou professor de Física e a aula de hoje nós vamos falar sobre potência elétrica. Potência elétrica, galera, é a capacidade de realizar trabalho em um determinado tempo. Existem equipamentos eletrônicos que eles têm a mesma função, mas você percebe que um consegue realizar mais esforço do que o outro, né? Você pode comprar dois ventiladores, né? E aí eles possuem a mesma função, que é provocar vento, né? Mas você percebe que um tem mais força, o outro é mais fraco, né? E por que isso? Um ventilador ele consegue realizar mais trabalho, ele tem mais força, ele tem mais velocidade, e outro ventilador ele é mais fraco, ele provoca menos trabalho, menos velocidade. Então, o que é potência? Potência, gente, é a capacidade de um equipamento eletrônico, de um circuito, de se esforçar em um determinado tempo. Um exemplo simples, falando do ventilador, se você coloca na velocidade 1, você concorda comigo que ele vai provocar uma determinada velocidade. Quando você coloca no 3, você percebe que ele vai ter uma velocidade maior, ele vai ter mais esforço. Se eu contar 1 minuto em cada uma dessas velocidades, você concorda que na velocidade 1 ele vai girar menos vezes do que na velocidade 3, ou seja, na velocidade 3 ele vai provocar mais esforço, mais trabalho, mais movimento, tá bom? Então potência, gente, é a capacidade de provocar movimento em um determinado intervalo de tempo. Exemplo bem simples, você percebe que em alguns aparelhos eletrônicos, lá vem dizendo a quantidade de watts dele, ou watts de potência. Não é? Então, quanto mais watts de potência a gente tem, maior é a capacidade de intensidade daquele aparelho, né? Mais forte ele é, né? Por isso que a gente tem watts de potência, não é? Então, como é que a gente calcula essa potência desse aparelho, né? A gente pode calcular essa potência por uma fórmula bem simples, que é trabalho dividido por T, né? É a quantidade de trabalho que ele realiza em um determinado tempo. Só que já foi estudado em nossas aulas, né? Você pode procurar em algum dos nossos vídeos, que trabalho é igual a Q vezes U, é a quantidade de carga vezes a diferença de potencial, é a quantidade de carga vezes a mudança de potencial durante o deslocamento dessa carga. Então, substituindo Q vezes U no lugar de trabalho, eu vou ter que P é igual a Q vezes U dividido por ΔT. Só que quem é Q dividido por ΔT? Né? Em outras aulas, a gente já estudou que isso daqui é corrente elétrica. Você também pode procurar nosso vídeo sobre corrente elétrica, tá bom? Então, substituindo aqui no lugar de Q vezes Q dividido por ΔT, né, por I, a gente vai encontrar que a potência é U vezes I, tá bom? Então, a potência que a gente encontra é bem simples, é só multiplicar a voltagem vezes a amperagem e a gente encontra a nossa potência elétrica, tá bom? Bem simples, né? Mas existe potência elétrica que pode ser determinada através de resistores elétricos. Resistores elétricos também possuem potência elétrica. Como já foi falado, um resistor ele pode ser determinado por U igual a R vezes I. Lembra a formulazinha do Uri? Então, em algum caso, vamos considerar que ele não dá o valor do potencial elétrico, né, da diferença de potencial, mas ele dá o valor da resistência elétrica e dá o valor de I. Então, o que a gente só precisa fazer? No lugar de U, eu vou substituir R vezes I, e aí a gente vai encontrar que a potência elétrica também pode ser determinada por R vezes I ao quadrado. Eu só fiz no lugar de U, substituir por RI. Como também, em algumas situações, vamos dizer que ele não dá o valor de I, né? Ele vai dar o valor da tensão, dá o valor da resistência elétrica. Então, nesse caso, a gente pode também determinar o valor da potência pela tensão, a diferença de potencial ao quadrado,
dividido pelo valor da resistência, gente. Então eu posso determinar a potência por U vezes I de qualquer circuito, e quando ele fala de uma resistência elétrica influenciar ter influência da resistência, eu posso também calcular por R vezes I ao quadrado ou U ao quadrado dividido por R, tá bom? Professor, e se eu tenho uma associação de resistores, né? Se a gente tem uma associação de resistores em série ou em paralelo, então, para melhor demonstrar essa equaçãozinha, vamos passar aqui, né? Olha, aqui ele dá um exemplo de uma associação que está em série. A gente já sabe que a associação em série, para calcular sua resistência equivalente, é só somar todos os resistores, né? Então, R1 mais R2 mais R3, Rn e assim vai. Então, como é que eu faço para calcular a potência total dessa associação? Então, a potência total, como ele está falando de uma associação em série, de resistores, então eu tenho aqui potência total R vezes I ao quadrado. Só que no lugar de como ele está calculando a total, a resistência total é equivalente, não é? Então, quem é a resistência equivalente, que é a total? É R1 mais R2 mais R3. Então, no lugar da resistência total, que é equivalente, eu coloquei R1 mais R2 mais R3. Isso tudo multiplicado por I ao quadrado. Criando a propriedade distributiva, multiplicando I ao quadrado por cada resistência, eu vou encontrar que a potência total é R1 vezes I ao quadrado, R2 vezes I ao quadrado, Rn vezes I ao quadrado. Só que quem é R vezes I ao quadrado? A gente já falou que é potência elétrica, né? Então, lembrando aqui, ó, a gente falou que é a potência elétrica, né? R vezes I ao quadrado. Então, no lugar de cada R vezes I ao quadrado, eu posso substituir por potência. Então, o que é que eu encontro aqui, gente? Que quando você tem uma associação de resistores, o que você precisa fazer? É bem simples. É só você calcular a resistência equivalente desses resistores e multiplicar pela corrente ao quadrado. Você encontra a potência total da associação. Ou você pode determinar a potência total somando todas as potências de cada aparelho que está ligado em série. E aí você vai ter a potência total. A mesma coisa se a gente tiver uma associação em paralelo. Foi determinado em aulas passadas que uma associação em paralelo ela é 1 sobre R equivalente, 1 sobre R equivalente, desculpa a tremidinha aí, é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn, e assim vai, né? A potência total, eu falei para vocês que a gente pode determinar U ao quadrado sobre R. Só que como ele quer a total, a gente vai trabalhar com a resistência total, a resistência equivalente, que é a soma de todos, não é? O que é que eu fiz aqui? Eu só vou pegar esse R equivalente, separei um pouquinho aqui do U, ele ficou 1 sobre R equivalente, não altera em nada, né? Quem é 1 sobre R equivalente? É essa soma aqui, ó. Então, no lugar de 1 sobre R equivalente, eu coloquei essa soma aí, né? Então, ó, U vezes U ao quadrado. Propriedade distributiva, eu multipliquei com cada um e eu encontrei que a potência total é 1 ao quadrado sobre R1 mais U ao quadrado sobre R2 e assim sucessivamente. Portanto, sabendo que U ao quadrado sobre R é igual a potência, eu posso substituir cada um aqui por potência. Então, o que é que eu encontrei, galerinha? O que é que eu encontrei? Que quando você tem uma associação em paralelo de um circuito, um exemplo, tem uma residência e existem vários aparelhos ligados, né? Cada aparelho tem uma potência elétrica e você quer calcular essa potência total desse circuito, dessa associação que está acontecendo na sua casa, é só somar. Você pega todos os aparelhos, a potência de todos os aparelhos, soma e você vai ter a potência total, tá bom? Se você não tem a potência de todos os aparelhos, você pode calcular pela tensão ao quadrado dividido pela resistência equivalente dos aparelhos que estão associados em paralelo, tá bom? Mas de princípio é bem isso. Se você tem uma associação de resistores,
Soma todos os aparelhos. Pode estar associados em série ou associados em paralelo, a gente encontrou a mesma equaçãozinha, tá bom? Então, beleza? Eu espero que eu tenha ajudado a vocês na aula de hoje, né? Que vocês tenham aprendido alguma coisa sobre potência elétrica. Vamos só para dar uma lembrada antes de acabar. Potência é U vezes I. Se for de resistor, é R vezes I ao quadrado. Ou U ao quadrado sobre R, e se for uma associação, soma tudo, tá bom? Então, galera, a gente vai ficar por aqui por hoje. Espero que tenha ajudado vocês e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, tchau!